Porto Murtinho, da emancipação aos dias atuais. Porto Murtinho faz parte da região Centro-Oeste. A cidade é considerada a última guardiã do Rio Paraguai, sendo também portal sul do Pantanal. Possui a maior reserva indígena do estado, distribuído em 6 aldeias, sendo o segundo maior município em extensão territorial do estado do Mato Grosso do Sul. Para entender bem Porto Murtinho, vamos contar o início dessa história. Tudo começou em um decreto imperial no século XIX, que o imperador brasileiro Dom Pedro II autorizou Tomás Laranjeira a explorar a erva mate nativa por um período inicial de 10 anos. Tomás ganhou a concessão por ter prestado relevantes serviços durante a Guerra do Paraguai. Passados 7 anos, com o fim do Império e a chegada do republicano Marechal Deodoro da Fonseca, a área de concessão é constantemente ampliada, sempre com o apoio de políticos influentes da região, como Joaquim Murtinho. Em 1890, Tomás Laranjeira consegue o monopólio na exploração da erva mate em toda a região. Em 1892, durante a consolidação republicana de Floriano Peixoto, os produtores de erva mate viram a necessidade de criar um porto fluvial para escoar a produção, denominado Porto Fluvial Murtinho. O local escolhido, a Fazenda Três Barras, à margem esquerda do Rio Paraguai, era de propriedade do Marechal Boaventura da Mota e foi comprada pela já constituída Companhia Mate Laranjeira, que agora tinha novos donos, dentre eles o Banco Mato Grosso, da família Murtinho. Na virada do século, com forte lucro gerado pela companhia e estabilidade econômica do presidente Campos Salles, a região começa a se desenvolver. Como o terreno pantanoso é ruim para a escoação da erva em território nacional, a Mate Laranjeira se obriga a construir um aterro ferroviário. Essa estrada de ferro liga Porto Fluvial Murtinho a São Roque. Para essa exportação, que foi a primeira atividade econômica que vai dar origem ao município, se tornou uma grande empresa. Chegou a ter 18 mil funcionários, se tornando assim a maior empresa extrativista do mundo. E Tomás Laranjeira, com os contatos que teve durante a Comissão Mista de Limites com os militares, não foi difícil para ele conseguir as concessões desses ervais. Para que o porto funcionasse com toda a sua capacidade, ele precisou construir a primeira estrada de ferro da região centro-oeste do país. Chegou a 22 quilômetros desde a localidade de São Roque até as margens do Rio Paraguai, onde era transportado através de um trem ou uma locomotiva. Antônio Paes de Barros, governador do Mato Grosso, torna o Porto Fluvial Murtinho em vila, agora chamada de Porto Murtinho, pela Lei Estadual número 560, de 20 de junho de 1911. Já no governo de Joaquim Augusto da Costa Marques, o Decreto Estadual número 310, de 2 de abril de 1912, desmembra a vila do município de Corumbá, criando o distrito de Porto Murtinho em 13 de junho de 1912. Em 1918, a pecuária já surgia como alternativa econômica à exportação do mate, já que a Mate Laranjeira transferiu sua sede para Campanário e a exportação pelo Porto de Murtinho passou a ficar cada vez menor. Porto Murtinho então começa a exportar o charque, que o saladeiro já produzia há alguns anos. Murtinho tem o significado da sua fundação, justamente o porto, por onde o produto era exportado, como a erva mate, que foi o principal assunto, porque o Brasil não tinha acordo com o Paraguai, acordo comercial, e essa produção de erva mate vinha da região sul, Ponta Porã, aquela região, para ser embarcado por aqui. Em seguida veio também a charqueada, que é na década de 30, 35 até 44, mais ou menos, 45, logo após a Segunda Guerra Mundial, ela foi extinta também, que daqui se exportava essas carnes secas. Na charqueada é mais que a carne seca que se exportava principalmente para os países de muito frio, como a França, a Alemanha, e tudo isso aí tem uma vocação portuária. Em 1932, Porto Murtinho se une aos paulistas contra Getúlio Vargas, na famosa Revolução de 30.
A Mate Laranjeira usava seus barcos para transporte de armamentos e de forças aliadas, os revolucionários mato-grossenses. Mas Getúlio Vargas proibiu a navegação dos barcos da Mate no Rio Paraguai, acabando com a estratégia de guerra dos revolucionários. Com a proibição, em 1934, a companhia vai à falência. A partir de 1936, a fazenda Porto Quebracho começa a exportar e beneficiar a árvore nativa da região do Cerrado à Europa. No ano seguinte, a Florestal Brasileira também beneficia o quebracho, transformando a árvore em uma pedra de tanino, usada pelos europeus em tingimento de tecidos. Essa atividade econômica perdura até a década de 70. Então, o quebracho foi uma indústria, né, daquele tempo, montada por alemães que exploravam a madeira quebracho para fazer tanino, né? Então aqui era a fábrica propriamente dita. Aqui é que moía a madeira, cozinhava essa madeira para depois ser transformada no tanino, que era a produção que servia para cortume, para medicamento, para muitas coisas. Que era um prédio que funcionava o bisulfito, onde era feita mistura do tanino, depois de cozido na fábrica, vinha para cá para sofrer a mistura, né? Bom, a Florestal, lá pela década de 30, por aí, ela comprou todas as terras que foi da Mate Laranjeira. Era uma fábrica de Sengés, no Paraná, que trabalhava com a casca de barbatimão, angico, para fazer tanino para curtir couro. Daí ela foi transferida para cá. Em 36 foi o primeiro embarque do tanino, já trabalhando com a madeira quebracho, né? Eles pegavam essa madeira mais ou menos de 7 a 20 quilômetros daqui, traziam para o pátio através de carroça-prima, tratores, trem, trazia aqui para a fábrica e moíam a madeira, fazia a madeira virar serragem. E por meio de caçamba, elevavam até o terceiro andar aqui da Florestal. Aí eles depositavam essa serragem num depósito. Mais ou menos, esse depósito dava no mínimo umas 4 toneladas de serragem e submetia essa serragem a alta temperatura para extrair o extrato. Extraindo o extrato ia para o tanque de decantação para depois ser recolhido para outro depósito que chamava tríplice e fervia até ficar em estado pastoso para ensacar. Depois de ensacado, o tanino virava uma pasta e com 24 horas ela estava duro como uma pedra. Porto Murtinho pertenceu a 3 províncias diferentes. Foi território federal de Ponta Porã de 29 a 46, quando retornou ao estado de Mato Grosso, e em 77 torna-se município de Mato Grosso do Sul. Com a criação de um novo estado, surge uma nova cultura com raízes paraguaias, como o touro cantil. Os monumentos também fazem lembrar de momentos de riqueza e progresso de nossa história. O castelinho, construído por Tomás Herrera entre 1905 e 1914, quando a obra foi interrompida em função da Primeira Guerra Mundial. Tomás Herrera mandou construir o prédio em estilo europeu para receber sua amada Virgínia, sobrinha de um imperador austríaco. O edifício Jorge Abrão, antigamente denominado Prefeitura Cue, que tem o significado de Prefeitura Velha, foi construído entre 1920 e 1922 pelo uruguaio José Grosso Ledesma, para ser a prefeitura do município. Em 2005, após revitalização, voltou a abrigar o Paço Municipal. Chaminé Florestal Brasileira. As ruínas retratam um período do ciclo do tanino. Da madeira quebracho, muito abundante na região, extraía-se a matéria-prima do tanino.
O trenzinho, também denominado antiga locomotiva, foi utilizado para transporte da erva mate do quilômetro 18 até o depósito na barranca do Rio Paraguai. Hoje é a representação simbólica do ciclo da erva mate e encontra-se na Praça Central Tomás Laranjeira. Monumento O Pioneiro. Homenagem aos colonizadores de Porto Murtinho, que contribuíram para a formação e o desenvolvimento da cidade e marcaram época construindo a história do município. Comerciantes atraídos pela prosperidade que se desenhava naquele momento. Monumento ao Aguateiro. Homenagem ao criativo e honrado trabalhador conhecido como aguateiro, que soube fazer proveito das águas do Rio Paraguai para sustentar sua família. Com apenas um jumento, uma carroça, um tambor e um latão, o nobre aguateiro fez do hábito de vender água à comunidade uma profissão para criar seus filhos com honestidade. Museu Dom Jaime Aníbal Barreira. Antigamente denominado Padaria Coe, edificada entre 1927 e 1928 pelos construtores espanhóis Canelas e Abelardo, sob as ordens de Jaime Aníbal Barreira para abrigar a padaria e o moinho de trigo. O maior mastro de Mato Grosso do Sul fica no município de Porto Murtinho, às margens do Rio Paraguai, localizado na fronteira do Brasil com o Paraguai. Então, Porto Murtinho, nesse processo todo, do seu ciclo econômico, passa pelo ciclo da erva mate, das charqueadas, do tanino e posteriormente vai surgir a indústria do turismo, né, que vem até hoje diversificando-se com turismo de contemplação, turismo histórico-cultural, enfim. Nossas belezas e nossos rios atraem turistas de várias partes do Brasil e do mundo. Eles buscam por descanso, peixes e belezas naturais. Da nossa antiga florestal, hoje um porto de exportação, os caminhos do progresso começaram a ganhar território na construção de uma ponte internacional, construindo a Rota Bioceânica, que se desenha a partir de Porto Murtinho. A ponte a ser construída com o dinheiro da Itaipu de 100 milhões de dólares, já está pronta, a localização já batendo o martelo, então Porto Murtinho volta no cenário nacional e unindo 4 países, Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, chegando aos portos chilenos, tanto de Antofagasta, Iquique, quanto Mexilhones, para ser exportação de produtos como a celulose, milho, soja e outros produtos. E na volta, os caminhões podem trazer para cá insumos agrícolas, os containers industriais, e depois de 106 anos, pela sua vocação portuária, pela sua vocação estratégica na geografia, na localização, para encurtar a distância, que isso que mais interessa para a economia moderna, chama-se competitividade. Porto Murtinho está no foco. Viva Murtinho, viva a Bioceânica, viva a integração, são 4 países irmãos grudados em cultura, turismo e infraestrutura.